que é injetora, sobre injetora. Isso aqui eu recomendo que tu bata um print, tá? Que às vezes caem umas questões teóricas bem idiotas, assim, o que é injetora, bijetora? Vou até te mandar no WhatsApp. Isso aí cai com alguma frequência. Beleza? Então, na verdade, nem eu lembro direito o que é. Mas é o enunciado desse aí, né? A injetora é um conjunto de imagem de uma função f igual ao seu contradomínio. Bem, aqui dá alguns exemplos, né? A questão é que isso em cálculo 1 não é tão usado, é mais usado em álgebra linear, então é um negócio que tu vai ver aí para frente, tá? Não em cálculo 1 especificamente. Agora, outras funções especiais aqui, muito especial a exponencial, tu vai ver muito ela em cálculo 1, tá? Principalmente o E na X, você vai ver muito o E na X. Então você tem que entender o comportamento de funções como essa. Ela vai ter dois comportamentos apenas, crescente e decrescente, só que nenhum deles vai ser negativo. Tá? Tipo, tu não vai ter valores negativos de y. Então são sempre valores que ou crescem para infinito, tendem a zero menos infinito, ou o contrário. Isso é bem interessante para encontrar assíntotas. São funções que aparecem bastante assíntotas. Função logarítmica é o contrário da E na X, que função trigonométrica, ó, tem um gráficozinho de todas as funções trigonométricas que tu vai usar na tua vida. Até esses bem esquisitos aqui. Só um segundo. Agora, que mais? Vamos ver. Bem, aqui tudo bem tranquilo. Funções dessas aqui a gente vê pouco. As hiperbólicas, né? Normalmente a gente não vê elas. Daí, tu fez algum desses exercícios? Não, essa parte de função eu não tinha dado uma olhada ainda não. Mas os exercícios aqui da parte final do capítulo não são exatamente de funções só. Tem de tudo, Ah, né? tá, Definir entendi. Não, não tinha domínio. olhado essa parte ainda não. A maior parte é definir domínio aqui. Certo. Beleza. Então, eu acredito que não seja interessante a gente passar muito tempo nisso aqui, não, né? A gente já fez bastante conta na última aula. Então, vamos lá. Vamos ver o que é limite, né? Eu acredito que tu já estudou isso aqui em cálculo 1, certo? Certo. Então, beleza. É que eu não sei exatamente o que tu já viu, né? Tô querendo entender melhor. O que tu já viu na tua matéria de cálculo? Então, na verdade, foi uma matéria um pouco solta, assim. O professor não conseguiu se adaptar à pandemia, ele só disponibilizou o PDF e aí a gente foi trabalhando em cima disso. Eu não tive aula propriamente dita, entendeu? Então pode passar por tudo sem nenhum problema. Tá bom. Então, o limite é o valor em que uma função tende num determinado ponto. Agora, isso parece meio óbvio, né? O problema é que não é tão óbvio assim, como a gente vai ver aqui nessas funções. Porque, assim, tem algumas funções que, para um determinado valor, elas não te mostram claramente essa tendência. Mesmo graficamente, fica difícil de entender. E, sabe, tem muita interpretação para ser feita com o limite, e o limite é como se fosse o pai da derivada. Então é bem importante a gente entender. Né? O limite ele começa na ideia de você aproximar a tua função, só que não simplesmente jogando o valor de interesse. Por exemplo, eu quero saber qual é o valor da minha, qual o valor a minha função tende quando eu jogo x igual a 2. Isso pode ser um problema às vezes, porque 2 pode ser um ponto que a função explode, né? Ou seja, vai para infinito.
ou ela pode ser um ponto que, sei lá, é difícil de fazer cálculo por qualquer coisa que seja. Daí, você tem que usar um fato matemático, que se você tiver tentando observar o valor da tua função exatamente no ponto, e você pegar valores muito próximos desse ponto, à esquerda dele e à direita dele, é muito provável que você esteja indo ao encontro do valor da sua função naquele ponto. Beleza. Daí, é isso, então. Então, claro, se tu for analisar isso com uma função bem fácil, né, não tem muito o que pensar, assim. Mas vamos analisar isso por uma função razoável aqui, que é a função x² menos x mais 1. O problema pede para que a gente encontre qual que é o valor dessa função quando x se aproxima de 2. Então, você pode fazer o óbvio no primeiro momento, que é pegar 2 e jogar na função. A hora que você faz isso, você encontra 3 como resposta. Né? Você vai ter 4 menos 2, 2, mais 1, 3. Daí, o que nós temos aqui? Beleza, nós vamos ter 3. Só que a ideia não é você jogar o valor exato. O porquê, novamente, tem algumas funções que se você jogar exatamente o valor de tendência não vai dar certo, vai dar algum erro. Mas aqui não tem erro, né? Aqui você nota realmente que, tanto pela esquerda quanto pela direita, os valores estão tendendo a 3. Se você pegar valores perto de 2 pela esquerda, como por exemplo esses valorzinhos aqui, eles são quase 2. Né? São valores que são quase 2, estão chegando muito, muito próximo de 2, não é 2. E aqui, pela direita, valores um pouquinho maiores que 2. Se tu pegar esses valores e jogar na função, da mesma forma que a gente tinha jogado 2 ali, no primeiro momento, tu vai ter valores bem próximos de 3, cada vez mais próximos de 3. Quanto mais próximo de 2 você joga o valor de x, mais próximo de 3 você tem a resposta. Então você pode afirmar, ó, de acordo com o cálculo aqui, é 3, pô. E acabou. Claro, esse é um jeito pela definição, um jeito meio grosseiro de fazer a conta. A gente não está muito interessado em fazer contas pela definição aqui, porque é sempre mais devagar. Então não é interessante fazer pela definição. Só que às vezes é necessário, né? Pelo menos para entender primeiramente matéria. Agora vamos ver uma coisa interessante, olha só. Vamos ver esse exemplo 3. Ele é um pouco diferente da função que a gente trabalhou antes. Por quê? Porque a função quadrática, né, a função de segundo grau, ela é uma função em que o seu domínio vai de menos infinito a mais infinito. Tu pode jogar, olha só, Gabriela, tu pode jogar qualquer valor aqui. Qualquer. Imagina qualquer valor, tu pode jogar esse valor. Menos 1 trilhão de pis. Não sei, pode jogar. Agora, essa função aqui não. Ela tem alguns valores, na verdade, um valor. Não, tem um aglomerado de valores aqui que não pode. Só que tem um valor muito específico que não pode aqui, que é o zero, né? Você notou que não pode jogar o zero nessa função? Sim, porque nenhum número pode ser dividido por zero, né? Exato. Daí, se você jogar o zero, o que vai acontecer? Né? Vai ficar a raiz de 0 mais 1, que é 1, né? Menos 1, 0. Então, se você jogar 0, você vai ter 0 na parte de baixo. Ou seja, 0 é um valor onde a função não está definida. Não tem função nesse ponto. Mas tudo bem. Ela não está definida, mas ela pode tender a um determinado valor quando a gente joga próximo desse ponto. Né? Então, por exemplo, né? Se você pegar e pegar sua calculadora, pega sua calculadora e divide ela por... Pega um número qualquer, sei lá, 2 e divide por 0. Né? Você vai ver que vai dar um erro lá. Só que se você não dividir por 0, mas por um número muito próximo de 0, tipo 2 dividido por 0,0000001, você vai ver que, na verdade, você está tendendo a um valor, que é o infinito. Infinito é um número, é algo, é uma divergência. É um valor infinito. Então existe limite, né, nesse caso.
Mas não existe a função, porque como a nossa professora lá da quarta série falou, não pode dividir por zero. Né? Aqui vai acontecer algo parecido. Não vai para o infinito por questões algébricas aqui, mas vai tender para um número, por mais que eu não possa jogar zero. Olha só o que acontece aqui. Se eu jogar zero, você concorda comigo que a gente vai dividir zero por zero, vai dar pau, não dá problema. Só que a gente, jogando números muito próximos de zero, pela esquerda e pela direita, não vai ficar zero dividido por zero, não vai dar pau. A gente vai chegar num número específico. Olha só, quando eu pego números muito próximos de zero pela esquerda, está indo para 2. E pela direita também está indo para 2. Então, quando a gente nota que pela direita e pela esquerda vai para o mesmo valor, e tem que ser pela direita e pela esquerda, não pode ser só por um dos lados. Então, significa que essa função ela tem um limite nesse ponto, por mais que ela não seja contínua, por mais que ela não existe, que ela não seja definida, desculpa. Por mais que ela não seja definida em x igual a zero, por todo aquele papo que tu mandou antes, ela é contínua nesse ponto. Por quê? Porque o limite existe. Então, como ficaria o gráfico dessa função? Teria uma descontinuidade? vamos jogar? Vamos jogar e vamos ver. Vou jogar no Wolfram para você. Descontinuidade não vai ter, tá? Por quê? Porque a função ela é contínua. Ela não é definida, mas ela é contínua. Porque pelos dois lados está tendendo para o mesmo número. Então imagina, tem tipo um buraquinho ali, mas ela é contínua, entendeu? Vou te mostrar aqui. Eita, não ficou legal de ver o ponto específico. Vou jogar no GeoGebra, então. A internet está meio precária hoje, não sei porquê, cara. Ó, tô tentando abrir aqui, tô demorando. Olha só. A gente disse que não podia ter o zero, lembra? Ou seja, não pode ter x igual a zero. Sim. Mas, olha só o que acontece. Como o limite dessa função existe em x igual a zero, tanto pela esquerda quanto pela direita, a função ela não apresenta descontinuidade. Né? Eu vou aplicando zoom e vou chegando cada vez mais próximo. A gente sabe que a função ela não é definida em x igual a zero, mas como ela é contínua, então é uma descontinuidade removível, a gente fala. Tá tranquilo. Ela não existe para trás do menos 1 por causa da questão da raiz, né? Não existe raiz de número negativo. Mas a questão aqui do 2, então, ó, não tem descontinuidade nenhuma. Beleza? Beleza. Então, beleza. Vamos voltar lá. Vamos lá. Então, a gente acredita que está aparecendo a apostila para ti. Agora vamos ver aqui. Ó. A gente percebeu, então, que existe o limite. Só que existe, ou seja, a função ela é definida no ponto. Não teve problema nenhum ali no gráfico, apesar de não poder dividir por zero. Porque os limites laterais existem. Pela esquerda e pela direita vai para o mesmo ponto. Veja que não precisaria ser o caso. Olha só essas duas funções aqui. Né? Veja que ela não é definida, ou ela pode até ser definida em x igual a A. Vamos lá aqui. Só que se você pegar o limite dessa função, você vai ver que pela esquerda tende para um determinado valor aqui, e pela direita tende para outro valor. Né? Se você pegar valores um pouquinho menores que A, dá esse y, e um pouquinho maiores, dá esse. O mesmo para outra aqui.
Então, essa é uma função que tem uma descontinuidade. A gente observa bem essa descontinuidade. Tem um buraco no meio da função. Aqui também ó, tem um buracão no meio da função. Por isso que a gente não trabalha muito com a função módulo, porque a função módulo é uma função que cria essas descontinuidades no geral. Beleza? Então, é isso. Então, para que tu prove que uma função é contínua, esse tipo de coisa cai bastante em prova, tá? Prove que a função é contínua e tal. Daí tu tem que ver o limite pela esquerda e pela direita. Só vai existir limite na função se existir pela esquerda e pela direita. Tá? Então é o que está rolando aí. Por exemplo, essa função aqui, ó, ela é definida desse jeito, né, em duas partes. Pela esquerda ela é x sobre 2, pela direita do número 2 é x sobre 2 mais 1. Se a gente faz o gráfico, a gente percebe duas retas, né, que não se encaixam. Elas não se encaixam. Então, a gente percebe que elas não têm continuidade, né? O limite pela esquerda é um valor, o limite pela direita é outro. É um problemático isso aí. Então, a função ela só é contínua se o limite pela esquerda for igual ao limite pela direita, num determinado ponto. Agora tem um caso muito bizarro, que confunde todo aluno de cálculo 1. Olha isso aqui. Essa função, ela é contínua ou não é? O que tu acha? Eu acredito que não. Uhum. E tu poderia me explicar por que tu acredita nisso? Ó, eu acredito que não, porque eu acho que o zero não tá contido, então tem uma descontinuidade ali no zero. Uhum. Agora, por que mais a fundo eu já não sei. Tá, mas parando para pensar, é o mesmo problema da primeira questão que a gente viu. Sim, Então isso não deveria ser o problema com uma descontinuidade, exato. né? Bem, aqui está acontecendo muitas coisas esquisitas. Quando a gente olha as curvas, elas realmente têm esse problema em zero, né? Elas não existem em x igual a zero. Em x igual a zero, essa função é definida como 1. O cara que escreveu essa função aqui, ele disse, ó, para x igual a zero, f de x é 1. Acabou. Beleza. Agora, ela é contínua ou não é? Aí que entra o ponto. Uma função, para ela ser contínua, ela não precisa ser definida no ponto. Então, o fato de ter esse 1 aqui ou não ter, não importa, na verdade. Poderia não ter. Poderia ter esse buraquinho aqui no x igual a zero. O importante para uma função ser contínua é que pela esquerda e pela direita o valor tenda ao mesmo, né? Os valores de x têm que tender ao mesmo valor de y. E é o que a gente repara. Olha só, pela esquerda tende, quando x tende a zero, y tende a zero. Pela direita, quando x tende a zero, essa função aqui também tende a zero. Então a gente percebe que tanto pela esquerda quanto pela direita, do ponto de análise, vai para o mesmo valor. Então ela é contínua. Veja que no resto do enunciado aqui ele nem cita o fato de x igual a 1. Porque não importa. Né? X igual a 0 quando y é igual a 1. Desculpa. Y é igual a 1 quando x igual a 0. Isso aqui não importa para a continuidade da função. O que importa é que os limites pela esquerda e pela direita tendam para o mesmo valor. Isso é eu estou repetindo muito porque é muito importante. Isso no cálculo 1 é vamos dizer assim, a regra por trás da derivada, sabe? Então é muito importante mesmo. Né? Isso aqui. Isso aqui também é meio esquisito, mas é contínuo. Porque quando a gente analisa o ponto aqui, a gente vê que pela esquerda e pela direita tende ao mesmo valor. Agora, uma coisa como essa não pode ser. Né? Beleza. Aqui o livro ensina limite pela definição, mas eu acredito que não precisa disso. Tá? Limite pela definição é muito chato, muito demorado para fazer.
que tu precisa lembrar é essas definições do limite, tá? Questão de ser esquerda pela direita, valores próximos, etc. Agora, uma coisa que acontece bastante no estudo dos limites é quando começa a aparecer limites infinitos desse jeito, tá? Então, tem limites que vão para o infinito, limites infinitos no infinito, sabe? Vários infinitos na tua conta. Tu não tenha medo de infinitos, é normal para esse infinito. Nada demais. Se vai para infinito, pelo menos é um valor de limite, entendeu? Vai para infinito, não tem problema. As funções mais famosas vão para infinito. X ao quadrado, a função ax mais b, todas elas vão para infinito, não tem problema. O problema é quando você tem uma indeterminação. É isso que a gente vai comentar logo mais. Mas para conseguir resolver as indeterminações, você precisa conhecer as propriedades de limite, que são essas aqui. Ok? Aqui tem várias, tá? Vai provavelmente ter que utilizar todas para resolver limites. Mas tem as mais importantes. Bem, todas são importantes, né? Mas em especial algumas que você consegue fazer analogia com funções. Por exemplo, essa propriedade distributiva aqui, ó. Limite da soma de funções é a soma dos limites. Uma constante multiplicando um limite pode passar para fora. Limite de multiplicação de funções é a multiplicação de cada limite da função. E mesmo para divisão. Aqui, você pode fazer o limite da função e depois elevar a n, em vez do contrário. Né? Então, bem interessante isso. Você também pode passar o limite para dentro de uma potência ou de uma raiz, que é o mesmo que está acontecendo aqui. Né? Uma raiz é uma potência, só que uma potência fracionada. Aqui umas outras propriedades, bem interessantes até. Eu não lembrava delas. Mas digamos que você tem uma função dentro do cosseno, você pode simplesmente aplicar limite na função. Depois ver qual é o cosseno dessa resposta. E por aí vai. Tem várias propriedades interessantes aqui. Esse teorema do confronto, ele às vezes aparece. Bem, tá aí. Agora, o que é que pega os alunos em cálculo 1, na parte de limite? Resolver indeterminações. O que é uma indeterminação? É quando você vai resolver um limite e aparece alguma dessas situações aqui. Uma dessas 7 situações. Aparece um zero dividido por zero, infinito dividido por infinito, por aí vai. Por quê? Porque apesar da professora na escola dizer pra gente que não pode dividir por zero, se tu divide um número por zero, dá infinito. Então não tem grandes problemas com isso. Tu sabe que está indo para o infinito. A função é crescente, então, querendo ou não. Mas, quando tu vai resolver uma divisão e aparece zero sobre zero, tu não sabe o que significa isso. Isso, na verdade, não tem significado nenhum. Não tem significado matemático. Incoerência. Não dá para tu dividir zero por zero. É porque zero dividido por qualquer coisa é zero. Só que qualquer coisa dividido por zero é infinito. Então, tu tem uma indeterminação. Não tem como tu saber. Então, quando aparece uma situação como essa, você pode ter certeza. Pode ter certeza do que eu vou te falar agora. Tem como você manipular a sua equação e tirar esse zero sobre zero, fazer ele sumir. De alguma forma ele vai desaparecer, manipulando a tua equação. Tá bom? Então agora começam os cálculos. Então, o primeiro exemplo ele é bem safadinho. Você saberia resolver qual é esse limite aqui? Se eu te pedisse para resolver? Eu acredito que de baixo por pronto, assim, não. Eu tentaria substituir por 8, mas pelo contexto em que ele está na apostila, eu imagino que vai ter que fazer alguma coisa para não ficar... Mas tu falou certo. Tu falou o que eu queria. Antes de qualquer coisa, de qualquer conceito, tu tem que fazer esse teste. Porque às vezes o professor tá zoando mesmo. Sabe? Ele coloca ali para te testar. Para ver se tu entende isso. Né? Tu entende qual é o limite.
Então, sim, primeiro tu jogaria 8 e não daria problema. Não vai ter nenhuma determinação aqui se tu jogar 8. Que eles só usam umas propriedadezinhas, nada demais. E chega na resposta. A resposta é essa. Nada demais. Agora, aqui tu já tem um problema, olha só. Aí o problema vai ser que vai ficar 0 na parte de baixo. Isso, tem 0 sobre 0. Só que isso, por mais que seja um problema, veja, o 0 na parte de baixo não é o problema. Como eu já falei. Ter 0 na parte de baixo não é um problema porque infinito é um limite. O problema é ter 0 na parte de cima e na parte de baixo. Se for só na parte de baixo, então 5 dividido por 0 vai ser infinito a resposta. E a resposta está certa. Beleza. Agora, nesse caso, como tem 0 sobre 0, tem uma determinação, então tu tem que lidar de alguma forma com essa indeterminação. Só que daí, tu vai ter que usar tudo que tu sabe de matemática básica, álgebra, etc. A primeira coisa que a gente nota numa situação como essa é o seguinte: como é que a gente chama o nome daqueles valores de x que a gente joga na função e a função zera? As raízes? Exatamente. Então, querendo ou não, menos 3 é uma raiz do de baixo, mas em especial uma raiz do de cima. Menos 3 é uma raiz do daqui de cima. E se ele é uma raiz do de cima, pela teoria da fatoração de polinômios, tu pode reescrever esse polinômio de segundo grau aqui como uma multiplicação dessas raízes, desses fatorizinhos de raízes. Né? Eu vou te mostrar no Paint isso. Mas eu acredito que tu lembre de fatorar equações de segundo grau com as raízes. Com certeza. Deixa eu pôr aqui. Cadê o Paint? Aqui, Paint. Aqui. Tá aparecendo aí o Paint? Tá sim. Tem que sempre pensar isso. Poxa, se apareceu 0 sobre 0, significa que menos 3 é raiz. É um fato, menos 3 é raiz. Então, se tu fosse fazer a equação de Bhaskara, né, do de cima, o que tu ia ter? Né? Tu já sabe que uma das raízes é menos 3. Então a gente faz o delta rapidão aqui. Vai ter 1 menos 4 vezes 1 vezes menos 6. Delta é igual a 25. X é igual a menos b, ou seja, menos 1. Mais ou menos raiz de delta, ou seja, raiz de 25, dividido por 2a. Então, se a gente resolve essa conta, bem, vai dar 5, né? 5. Então, uma das raízes, como a gente já notou, é menos 3, porque menos 1 menos 5 dá menos 6. Só que tem uma outra raiz, que é 4 sobre 2, que é 2. Então, aqui estão as duas raízes, e estão certas, né? Esse aqui a gente já sabe que é raiz. Ou seja, eu consigo escrever esse polinômio fatorado da seguinte forma: x menos a primeira raiz, ou seja, menos com menos mais 3, vezes x menos a segunda raiz. Para qualquer polinômio que tu saiba as raízes, todas as raízes dele, tu pode reescrever ele como uma multiplicação das raízes, tá? Então, reescrevemos esse polinômio. Mas por que é interessante reescrever o polinômio? Porque, normalmente, quando a gente consegue reescrever o polinômio, a gente consegue cortar uma das partes de cima com a parte de baixo. E essa cortada pode sumir com a indeterminação para a gente. Veja, eu só mudei a parte de cima, mas a parte de baixo continua sendo x mais 3. Olha só. X mais 3 em cima e embaixo eu posso cortar. Vai me sobrar apenas x menos 2. Agora, se eu jogar o limite de menos 3 em x menos 2, não tem problema. Vai ficar menos 3, menos 2, que é menos 5. Ou seja, esse limite, por mais que inicialmente tinha dado essa indeterminação, ele tinha uma forma de resolver. Simplificando, a gente encontrou que é menos 5. Ok?
Mas tudo isso passa pelo cálculo das raízes, veja, todo um processo matemático de simplificação da função. Sempre isso que tem que fazer. Então, vou salvar aqui. Vamos ver outro exemplo na apostila. Caramba, tá um lixo a internet hoje. Tem que reiniciar o computador depois. Ó, claro, assim, normalmente essas funções elas têm um padrão de resolução. Né? Quando a gente tem polinômios daquela forma, é legal achar as raízes. Agora, uma situação como essa aqui, a gente também tem um padrão de resolução. Quando a gente tem raízes desse jeito e aparece em determinação, a ideia é a gente multiplicar pelo conjugado. Conjugado é uma função onde troca o sinal de um dos termos da soma que aparece nela. Esse processo, ele busca aquela ideia que a gente aprende lá no ensino fundamental daquele polinômio de segundo grau, que não é o trinômio quadrado perfeito, tem um nome para ele, que eu não lembro agora qual é, mas é mais ou menos assim, ó. A ao quadrado menos b ao quadrado. Lembra disso? O a ao quadrado menos b ao quadrado? Sim. Dá para tu obter ele como a mais b que multiplicar a menos b, certo? Lembra disso? Sim. Aqui a gente está fazendo a mesma coisa. A gente vai multiplicar esse a menos b por a mais b. Então, né, aqui o problema, o livro ele foi meio ligeiro, né? Mas veja, é o que ele está fazendo. Ele multiplicou em cima e embaixo desse limite por essa raizona aqui. Daí a hora que ele multiplicou em cima, isso aqui ficou ao quadrado, menos isso aqui ao quadrado. Daí sumiu tudo, ficou um só. Bem, sumiu tudo não, vai rolar umas simplificações, né? Acho interessante a gente fazer isso aqui. Vou pegar e vou fazer no parte também. A próxima tu vai fazer, porque é bem parecida, tá? Eu só vou te dar uma dicasinha para fazer a próxima. Deixa eu abrir aqui. Beleza. Então, nós temos este limite. Está dando indeterminação. Então, pelo fato de dar indeterminação, a gente vai buscar alguma forma de resolver. E a forma é usar a ideia do complexo conjugado, né? Sabendo que a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b vezes a menos b. A hora que eu faço isso, ou seja, eu multiplico em cima e embaixo por esse bicho aqui, mais esse bicho com sinal trocado, eu não preciso nem pensar no que vai aparecer na parte de cima. Eu só lembro dessa regra e acabou. Porque eu tenho isso. Então, obrigatoriamente, tem que aparecer esses dois termos ali ao quadrado. Acabou. Então, o que é isso ao quadrado? Né? O próprio x mais 2. Agora menos. Mais bonitinho aqui. Agora menos esse cara ao quadrado, que é 2. Então, eu nem penso na parte de baixo. Agora aqui, beleza. Aqui, cima igual, x. Então, ó, dá para cortar esse com esse. Né? Vai cortar esses dois, vai sobrar esse x. Dá para sumir com ele também. Vai sobrar simplesmente na parte de cima o número 1. Agora, depois de toda essa simplificação,
Será que existe indeterminação? Não, não existe, porque na parte de cima já não tem mais x para tu jogar e aparecer zero. Não tem, o problema era isso. Agora, se você jogar o x igual a zero, o que vai acontecer? Vai ficar raiz de 2 mais raiz de 2 na parte de baixo. Quanto é raiz de 2 mais raiz de 2? Né? É 2 raiz de 2. Pronto, essa é a resposta. Se tu quiser deixar mais bonitinho, multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo. Vai ficar a raiz de 2 sobre 4. Também tá certo. Entendeu a ideia? Sempre buscar uma forma de simplificar. Tá, aí tu vai ter que usar o teu conhecimento prévio de matemática básica. Isso aqui não vejo que não tem nada novo aqui, né? Tudo matemática básica. Operações algébricas, coisas que tu já conhece bem. Então eu vou te colocar o próximo exemplo da apostila para você fazer. Vou dar uma pensadinha nele. Eu vou te dar uma dica para resolver ele, né? Uma vez que tem essa indeterminação. Bem, qual é a dica, né? Veja que tem raízes ali, né? Raiz e número inteiro. Então, usar a regra do conjugado não vai dar boa. Não vai dar certo, a princípio. Até porque a raiz de cima é uma raiz cúbica. No conjugado, a gente usa raiz quadrada. Então, talvez fazer uma substituição de variável seja interessante. Se tu substituir x por alguma coisa, um polinômio de grau mais alto, e de um grau que seja múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo, talvez tu consiga simplificar essa função de alguma forma. Vai lá. A dica, né? Então substitua por x por t igual a 6. Essa é a minha dica. Vou te dar uns 4 minutinhos para tentar fazer sozinho. Eu não sei se eu entendi exatamente o que precisa fazer. X igual a t igual a 6. Não, x igual a t elevado a 6, desculpa. Porque desse jeito tu some com o problema da raiz, entendeu? Tá. E talvez tu consiga reescrever o polinômio para que tu simplifique ele de alguma forma. Então, já te dei a dica inicial, né? Agora é contigo. Tá bom. Tu tem que olhar o que vai aparecer e tentar buscar da tua memória alguma manipulação matemática que tu veja que some alguma parte, corta alguma parte, algo do gênero. Vou no banheiro rapidinho, tá, Gabriela? Já volto. Tranquilo.
Eu desenvolvi alguma coisa aqui, mas não consegui finalizar. Não sei se foi pelo caminho certo. E aí, conseguiu identificar alguma coisa muito louca aí? Então, eu comecei a desenvolver, troquei o x pelo t elevado a 6, e aí transformei, né, a raiz em uma potência, mas não consegui chegar no resultado final, não. Pode crer. Então aqui ficou t elevado a 2, né? Aqui não é mais x, né? Sim. Aqui é t, né? E aqui t elevado a 3. Só que isso aí não corta nada, né? É verdade. Exato. Mas isso não é um grande problema. Por que isso não é um grande problema? Porque aqui tu tem que entender que dá para manipular esses carinhas. Dá para manipular eles. Porque eles são polinômios, ok? Eles são polinômios. Né? Isso aqui é uma equação de segundo grau e isso é uma equação de terceiro grau. Então, esses polinômios, Gabriel, eles têm raízes. Né? O que a gente fez no primeiro exemplo? A gente não encontrou as duas raízes do polinômio de cima? Sim. Então, a ideia, sempre que aparece polinômios, é você fatorar eles. Fatore. Então, vai lá, encontra as raízes desse, encontra as raízes desse, e escreve eles fatorados. Porque é muito provável que eles tenham raízes iguais, né? Tipo, eles têm raízes iguais, né? Porque se tu jogar um aqui, vai dar zero. Se tu jogar um aqui, também vai dar zero. Então, tu vai ter algumas raízes que vão poder se cortar, sacou? Então, tenta fatorar eles. Como a gente pode fatorar eles? É. Daí entra um pouco de criatividade, um pouco, vai bastante da tua prática matemática, né? Tá. Tipo, a gente acabou de ver que um é raiz dos dois, certo? Certo. Então, a professora ensina lá na escola que uma forma de tu encontrar é dividindo por um fator que tu conhece. Então, como um é raiz, tu pode dividir o de cima por t menos 1. Aí, a hora que você faz essa divisão de polinômios, você encontra o polinômio faltante aqui para que esse multiplicado pela resposta dê isso aqui. É divisão normal, né? Não tem nada demais. Então, né, dividindo, o que vai acontecer? T, tem que multiplicar T. Aí vai ficar T ao quadrado. E T vezes menos 1 é menos T. Então, entra aqui mais T. Aí, diminuo, né? Vai ficar zero. É isso? Não, não. Aqui eu coloquei mais 1, mas é mais T. Mais T. Eu acredito que você saiba fazer divisão de polinômios, né? Aí vai sobrar mais T menos 1. Então, Eu já estudei divisão de polinômios, mas eu não lembro 100%, não. tá, divisão de polinômio é assim, é a mesma coisa da matemática normal, né? 6 vezes, 2 vezes 3, vamos lá. 2 vezes 3 não é igual a 6? Então significa que se você pegar 6 e dividir por 3, vai dar 2. Ou seja, você pode escrever o número 6 como a multiplicação do número da chave com o número do quociente. O dividendo com o quociente. A ideia para polinômio é a mesma coisa. Uma vez que tu pode escrever o polinômio sempre como aqueles fatorzinhos, como eu te mostrei agora há pouco, e tu já sabe qual é um dos fatorzinhos, é 1, é igual a 1, é uma das raízes, tu pode fazer t ao quadrado menos 1
dividido por t menos 1, porque 1 é uma das raízes, concorda comigo? Concordo, até aí tranquilo. Agora, então, você pode dividir esse polinômio por essa partezinha dele, da mesma forma que eu dividi 6 por 2, e encontrei o 3. Aqui eu vou encontrar o quê? A outra parte da fatoração do polinômio. Então, como é que eu faço a divisão, né? Bem, eu quero assumir que t é ao quadrado. Então, eu sei que t vezes t dá t ao quadrado. Então, eu coloco t aqui, vem para cá negativo, igual na divisão. Só que o t não multiplica só o tzinho aqui. O t multiplica menos 1 também. T vezes menos 1 dá menos t. Só que vem o sinal trocado. Que nem na divisão normal. Então, isso aqui vai dar 0. T quadrado menos t quadrado é 0. Menos 1 mais t é mais t menos 1. Então, o que é que eu tenho que multiplicar aqui para dar t menos 1? 1. Daí vai vir negativo, né? Isso aqui é divisão normal, né? Nada demais. Então, eu encontrei qualquer outro fator. T mais 1. Então, é t menos 1 vezes t mais 1. E é óbvio, né? Tipo, isso aqui eu imaginei que você ia encontrar isso aqui. Porque é o a quadrado menos b quadrado, né? É a quadrado menos b ao quadrado. Então, o que é a ao quadrado menos b ao quadrado? É o a mais b vezes a menos b. Ok? Agora tem que fazer. Agora Olhando resolvido faz sentido. Faz bastante sentido, né? Agora, bem, isso aqui foi tranquilo, mas eu vou deixar como exemplo. Agora tu vai pegar esse t ao cubo menos 1 e dividir também por t menos 1. Porque, novamente, o 1 também é a raiz desse polinômio aqui de baixo. Então, tenta dividir por t menos 1 e encontre qual que é o outro fator. Beleza? Beleza, eu tô fazendo aqui. Show! O outro fator da parte de baixo seria t ao quadrado mais t mais 1. T ao quadrado mais t mais 1. T ao quadrado mais t mais 1. Isso aí. Isso aí. Você vai dividindo até dar 0. Né? Daí você vai ter, então, t ao quadrado mais t mais 1. Então, você consegue reescrever t ao cubo menos 1 como t ao quadrado mais t mais 1 vezes o t menos 1. Exatamente. Daí o que que rola? Ó, simplifications. Você sumiu com o problema. Você sumiu com 0 sobre 0. Pronto. Agora, você pode simplesmente jogar os valores 1 ali, né? T igual a 1, que não vai dar pau. Você vai ter 2 dividido por 3. Tá aí. Viu como é de boa? Mas não, eu não vou ter que fazer nenhuma operação para voltar para x. Eu já posso só substituir o t pelo 1 e pronto. Bem lembrado, né? O t é igual a 2 terços. Só que o que é x, né? X é igual a t a sexta, né? Isso. Então você vai ter que levar a sexta. Tá. Eu descobri o t, tá. Né? 2 a sexta é 64. E 3 a sexta eu não sei.
3 a sexta a gente faz na calculadora. 3 a sexta... 729. Isso aí. Tá aí, essa é a resposta. Boa. Então, aconteceria aquilo que nós vimos lá no nosso primeiro exemplo. Lá. No gráfico não ia se apresentar nenhum buraco, não ia se apresentar nada. Por mais que naturalmente ele não permita x igual a 1. Por quê? Porque é uma indeterminação essa não permissão. Então, você veria a continuidade e a tendência a esse valor. O valor de y. Bem, eu não sei qual seria o valor de y. Não, desculpa, eu sei qual é o valor de y. O valor de y é esse aqui. Esse não é o valor de x. Esse aqui é o valor de y. Caraca, agora tu me fez pensar uma coisa que eu errei, desculpa. Desculpa, volta tudo que eu falei. Isso aqui não tá certo. Tá. Mas isso aqui tá. Tá, beleza. A gente não está encontrando o valor de t, propriamente dito. Quando a gente está resolvendo um limite, a gente está buscando a resposta da função, né? Então, tu tem uma função, isso aqui é o limite, é o valor de y. Quer saber o valor de y, entendeu? Certo. Com determinado valor de x, no caso aqui, o x igual a 1. Então, a função tende esse valorzinho aqui. Então, cuidado com isso. Eu cometo muito esse erro ainda, por uma questão de falta de prática. A gente está sempre procurando um valor para o limite, que no fim das contas é um valor de y, tá? O valor da tua função naquele ponto. É o valor que a tua função tende naquele ponto. Lá no começo eu troquei o x por t elevado a 6, no final eu não tenho que fazer nada. Não faz nada. Tu só está reescrevendo a função a partir de um outro parâmetro, mas a tua função ela continua sendo a mesma, sacou? Ela é a mesma. Só está escrito com outro valor de x. Outro parâmetro. Mas é a mesma função. Vai para a mesma resposta. Não precisa mudar nada, tá? Tá. Então é isso aí. Então vamos lá. Eu vou te mandar esse vídeo de aula depois, e é isso. Até quinta-feira. Beleza, combinado. Na próxima aula a gente ainda tem alguma coisa de limite para ver ou já entra